Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre a investigação empresarial. Quais são as principais investigações empresariais que você vai encontrar, que vão aparecer para você quando você estiver atuando como detetive particular. Você está cansado do seu trabalho, quer ter mais liberdade geográfica, mais liberdade de horário e quer ganhar mais? Já pensou em ser um detetive particular? Em trabalhar a partir da sua residência, fazendo investigações conjugais, empresariais ou até políticas? Se você tiver interesse, se inscreva na Semana do Detetive Particular, um evento 100% online, 100% gratuito, que ocorrerá em breve. Lá eu vou te ensinar como que você faz investigações particulares e pode começar a ser um detetive do absoluto zero até você faturar R$30 mil por mês. Se inscreve e eu te vejo do outro lado. Bom, pessoal, as principais investigações empresariais que você vai encontrar no seu dia a dia estão relacionadas muito a questões trabalhistas ou a sócios problemáticos ou a problemas relacionados a desvios de mercadorias, por exemplo. Então, esses são os três principais assuntos que vocês vão perceber que chegam até vocês. Então vou dar alguns exemplos. Às vezes tem algum funcionário da empresa que acaba dando muito atestado, que inventa alguma coisa para não ir trabalhar e está na empresa às vezes há 8 anos, 10 anos. Às vezes é uma pessoa que está tentando buscar meios de sair da empresa, de ser demitido para poder receber todos os direitos trabalhistas. Isso acontece demais. E a pessoa não quer chegar a um acordo e acaba querendo trazer um resultado muito pífio para a empresa a ponto de incomodar os chefes e falar, poxa, realmente essa pessoa aqui não gera resultado, eu vou ter que mandar embora. Aí quando vão fazer a conta trabalhista para ver quanto é que dá, está dando R$40 mil, 50 mil, e aí a pessoa fala, poxa, não vou mandar embora, eu vou tentar conversar, vou tentar orientar, vou chegar num acordo, mas às vezes isso não acontece. E muitas vezes o funcionário acaba usando de algumas estratégias para poder incentivar ou motivar a empresa a demiti-lo. E aí pode chegar o empresário até você e falar, olha, eu sei que esse funcionário está dando atestado falso, eu sei que esse funcionário aqui ele está faltando, mas ele está indo para outra empresa, trabalhando lá, fazendo algum bico, alguma atividade associada com o trabalho, às vezes até desviando algum cliente por fora para poder ter um ganho a mais. E eu queria ter uma comprovação da conduta dele, do comportamento dele, para que eu consiga realmente mandar ele embora ou fazer até um acordo. A maioria dos empresários fala, não, eu vou fazer um acordo com ele, mas eu quero ter uma justificativa, eu quero ter uma evidência, uma prova, para que eu consiga fazer esse acordo com mais facilidade. Ou simplesmente alguns que já estão revoltados falam, eu quero essa comprovação, já sei que está acontecendo isso, mas eu preciso de provas, porque quando eu encontrar ele vai ser para demitir por justa causa. Então isso também pode acontecer. Então vou dar alguns exemplos para vocês. De 2 casos que eu me recordo assim, que já tem um tempo, que eu não gosto de ficar falando sobre casos de investigação em respeito aos clientes, ao contexto de vida de cada um. Mesmo que você não cite nomes, etc., eu prefiro me resguardar e também a imagem dos clientes, até para seguir a legislação conforme já está previsto. Mas vamos lá. Teve um caso de um manobrista que alegou ter problema de coluna e disse que estava incapacitado para poder fazer o trabalho dele. E aí o empresário constatou, através de outros funcionários, que essa pessoa estava trabalhando em algum outro lugar, mas não sabia exatamente onde é que era. E a nossa missão era justamente descobrir isso, saber onde que ele estava trabalhando e fazer aquele registro comprovando que ele estava atuando. E aí eu me recordo que a gente fez o acompanhamento a partir da residência dele, a gente seguiu aquela pessoa e ele foi realmente para o trabalho normal, sem demonstrar dor, sem demonstrar nada em relação à coluna. E isso já estava sendo registrado, né? Ele ia de carro mesmo, dirigindo. E aí quando ele chegou no local, ele começou a trabalhar como manobrista, normal, fazendo o mesmo serviço que ele sempre fez. E dirigindo os carros e tudo, só que ele fazia o mesmo serviço na empresa e disse que não estava capacitado para fazer. Só que no lugar que ele estava, já estava escuro, era à noite, era um restaurante. E aí nesse restaurante, para a gente conseguir fazer o registro, ele tinha um outro problema. Na frente do restaurante era uma avenida muito movimentada. Então as pessoas tinham que entrar para o restaurante, saindo da avenida, pegar ali o pessoal que faz o serviço de manobrista. Então era um espaço rápido de embarque e desembarque. Não tinha como a gente parar naquele local e ficar dentro do carro com vidro fumê registrando, porque a gente ia interromper o fluxo de veículos.
Então o que a gente teve que fazer? Eu tive que me posicionar do outro lado da avenida para conseguir viabilizar o registro. Então a gente ficava do outro lado da avenida, era uma posição privilegiada porque tinha uma alteração de nível, então a gente conseguia fazer uma filmagem nesse sentido. Então era mais fácil você conseguir identificar. E uma câmera boa, era uma DSLR que a gente estava usando, uma Canon T6S, e era uma câmera muito boa, que inclusive eu uso hoje aqui para gravar os vídeos para vocês, eu continuo usando essa mesma câmera. Então é um equipamento muito bom, tenho várias lentes para ela. E esse equipamento foi fundamental para eu resolver o serviço, porque eu estava longe da entrada do trabalho, era do outro lado, tinha uma avenida indo e uma avenida voltando e era do outro lado. Então a gente parou na frente de uma farmácia, ficamos parados ali e eu consegui fazer o registro em vídeo dele fazendo vários serviços de manobrista, pegando o carro com o cliente, indo lá estacionar o carro, voltava a pé, guardava a chave do cliente numa caixinha pequena assim, e aí ficava lá num guarda-chuvinha, esperava o próximo cliente, ele ficou lá assim horas. A gente ficou lá cerca de 1h30, 2 horas, mas o expediente do pessoal lá ia até 10 e pouco da noite. Então a gente conseguiu constatar ele fazendo o serviço, a filmagem ficou muito nítida, porque a câmera realmente é muito boa, configuração de ISO, você conseguir aumentar o brilho para não ficar tão escuro. Então realmente um zoom maravilhoso para você conseguir realmente identificar isso que precisava ser identificado. E a gente fez todo o registro e entregou para o cliente. Ou seja, o cliente ficou extremamente satisfeito porque foi um registro muito nítido, muito claro, e aí ele foi tomar as medidas que ele julgou necessárias. Ele me contou que ele entrou em contato com um funcionário, chamou ele e falou, olha, é o seguinte, eu sei que você não está trabalhando aqui, mas eu sei que você está trabalhando em outro lugar. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o quê? Você está dando atestado falso, eu vou demitir por justa causa, a gente vai entrar num acordo, como é que é? E ele entrou num acordo, porque era um funcionário que tinha muitos anos de casa. Então, para ele, realmente, ia ficar complicado se ele fosse pagar. Então, esse tipo de serviço vai aparecer para você, questões trabalhistas que você vai ter que buscar soluções e criar formas de resolver o caso. E tem outras formas, às vezes você precisa estar mais próximo, pode precisar usar uma microcâmera na roupa para chegar perto, para conseguir fazer o registro. Então são poucos casos que aparecem nesse sentido, mas aparecem e você também consegue cobrar um valor a mais do que a investigação conjugal, porque envolve um risco maior, é um serviço mais complicado, você precisa estar certamente próximo do investigado, porque se você estiver muito longe também não adianta, a maioria dos casos você tem que chegar muito perto para ter um registro nítido. Nesse caso a gente ainda conseguiu associar ali com o equipamento, que foi a câmera DSLR, para fazer uma filmagem mais segura à distância, mas às vezes é dentro da empresa, é um vendedor, é um gerente, então você precisa estar lá dentro. Então isso também tem que ser levado em consideração. Outro tipo de investigação que já apareceu para a gente também associado com essa questão empresarial é literalmente roubo. É aquele funcionário, aquele gerente que está dentro da empresa, que tem acesso ao estoque e ele pega os produtos e vende por fora. Isso acontece demais. Então você vai ver isso acontecendo e aí vai ter maneiras mais complicadas de você fazer essa investigação, porque realmente demanda a sua aproximação assim, a um nível que, quando esse vídeo chegar no investigado, provavelmente ele vai saber que foi você. Então é por isso que eu não recomendo que você faça investigações empresariais, principalmente no começo da sua carreira. Trabalhe com investigações conjugais. São mais seguras, você vai ficar mais tranquilo para fazer, é mais discreto, ninguém vai perceber que foi você. Você faz de longe, filmando, registrando, usando um equipamento, é mais seguro e é mais lucrativo porque tem frequência, tem muita gente procurando esse serviço, então tem uma demanda muito boa para você ter alta lucratividade. Mas dentro do contexto da investigação empresarial, eu já fiz um serviço assim de um gerente que estava trabalhando com equipamentos elétricos. Era uma bobina de cobre que ele tinha vendendo lá na empresa que ele trabalhava. E aí o dono da empresa, ele ia pouco na empresa, ele era do interior e ele só ia para a capital quando realmente ele achava que devia ir e deixava na mão do gerente, que eu acho que é um erro clássico, né, da administração, é você não estar presente em muitos momentos ou ter métricas para poder supervisionar a equipe e os resultados. Mas enfim, esse pessoal, ele tinha esse hábito de fazer isso, né? Então dentro da empresa dele, ele não aparecia, era 2 vezes na semana e aí deixava tudo na mão dos funcionários. Era uma empresa assim meio que familiar, né? Era o pai, o filho e tudo assim meio que mais ou menos na administração. Tudo bem, acontece, às vezes a pessoa está vinculada com outras atividades, mas aí o gerente, que em tese era de alta confiança, não demonstrou essa confiança para a gente. Por quê? Porque o nosso serviço era constatar quem estava fazendo isso, quem estava desviando a mercadoria, porque o cliente não sabia, ele tinha suspeitas, ou é o vendedor X, ou é o gerente,
porque são os únicos que realmente vão ter coragem de fazer isso, vão ter disposição para ir lá, porque tem um outro aqui que ele é tão quietinho, fica ali no caixa, não faz nada, entendeu? E o que aconteceu? A gente foi na loja para poder registrar uma tentativa de negociação. Na época eu usei uma caneta que tem uma microcâmera, eu tenho ela até hoje também, não a utilizo mais, mas ainda tenho. É um equipamento que, para você que está muito próximo, se você usar uma roupa com botão, com bolso, na verdade, você colocar aqui, ela consegue filmar de frente. E aí você chega próximo, filma a conversa, né? Sai o áudio também, evidentemente, e aí você consegue ter clareza daquele diálogo. Então, a primeira parte a gente fez o seguinte, a gente comprou uma bobina e levou normal, preço de mercado, chega lá, eu quero uma bobina de cobre, assim, assado. Na época eu acho que eram uns 800 e poucos reais, e ele foi e vendeu. Claro que isso foi pago com o dinheiro do cliente, né? Óbvio. Tudo bem, só que aí eu pedi o contato do WhatsApp para aquele gerente e falei para ele, ó, eu vou entrar em contato contigo aí, que de vez em quando eu preciso e tal, beleza. No momento certo, eu entrei em contato, que foi quando o cliente que contratou a gente pegou e repôs o estoque. Quando ele repôs o estoque, ele tinha, acho que eram umas 8 peças mais ou menos, aí ele repôs o estoque, ficou com mais, e aí eu entrei em contato de novo, pedi para comprar mais uma, e eu falei que ele ia comprar umas 2 ou 3, mas que eu estava com pouco dinheiro, que eu estava atrás de alguma negociação melhor e tudo. Aí o gerente foi e começou a abrir falando, eu posso ver o que eu consigo fazer para você, a gente vem aqui que a gente conversa e tudo. Então foi abrindo brecha para entender o seguinte, olha, parece que ele vai fazer uma proposta aqui, mas ele não fez pelo telefone. Aí quando eu cheguei lá, gravando de novo, ele foi e fez a proposta para mim, olha, eu consigo fazer para você aqui por uns 400, 400 e pouco, eu não me lembro exatamente quanto é que foi. Eu sei que ele me vendeu assim praticamente pela metade do preço. Até aí tudo bem. O controle da loja ele não era um controle feito por computador, então eles tinham que ficar contando o estoque para ter comparativos reais com o que tinha na loja, o que tinha anotado. E aí a gente constatou que o gerente realmente tinha tirado um produto de lá sem comunicar, ou seja, ele roubou aquele produto para poder vender para a gente, provavelmente absorveu todo o dinheiro para ele. Aí a gente foi, apresentou o vídeo para o cliente, e o cliente foi e chegou à conclusão que realmente era aquela pessoa que estava fazendo isso. Então, mais um serviço que foi feito e que foi resolvido. Porém, é um serviço que eu me expus, eu tive que ir, e eu mesmo fui, eu não mandei ninguém. Então, chegando lá, se eu, por exemplo, entregar o vídeo no dia seguinte para o cliente, e o cliente chama o gerente e fala, olha, tá aqui, eu sei que você fez isso, ele vai lembrar de mim, da minha fisionomia. Então, isso traz um certo risco para você dentro do contexto da investigação empresarial. Então, você ter que aparecer, no meu ponto de vista, pode não ser tão bom para você. Esse gerente estava lá há mais de 10 anos, ele ia ser demitido por justa causa, porque ele estava roubando. É uma forma de você também, como empresário, economizar muito num processo de demissão, porque ele ia ganhar muito dinheiro quando ele fosse demitido, se não fosse por justa causa. Então, eu nem sei como é que ele foi demitido de fato, eu sei que deve ter tido um acordo, alguma coisa assim, mas eu já trabalhei em casos que gerou justa causa por conta de roubo, e eu falo para você, para o empresário é muito bom. Agora, para o detetive, imagina, a pessoa sabe quem é você, pelo menos a fisionomia, que é claro que você não vai dar um nome seu, nem seu endereço, nem seu CPF, nem nada seu, mas não sei, você pode estar caminhando no centro da cidade, chega lá, a pessoa te vê e pode ficar com raiva de você, você não sabe qual foi o prejuízo real que você trouxe para aquela pessoa, mesmo ela estando errada. Então, isso tem que ser levado em consideração. Essas são algumas das coisas que eu queria apresentar para você dentro do contexto da investigação empresarial que eu acho relevante. Tem muito mais coisa, pessoal. Tem, assim, muita coisa mesmo, entendeu? Investigação para você pegar também desvio de valores. Tem muita gente que acaba fechando serviço. Eu já vi casos de pessoas que fecham serviço dentro da empresa e pega aquele serviço e terceiriza. A pessoa chega lá, você acha que está comprando da empresa, e aí você filma a negociação, a pessoa te vende um produto associado com um serviço. Por exemplo, você compra um produto e associa ele com a instalação daquele produto na sua residência. E aí você paga lá e você acha que você está pagando a empresa. Mas, na verdade, o indivíduo foi lá, pegou o dinheiro do produto, passou para a empresa, pegou o dinheiro da instalação, absorveu aquele dinheiro para ele e pegou a equipe dele de fora, colocou na sua casa para fazer a instalação. E o dono da empresa nem sonhou e nem o cliente percebeu que aquele dinheiro foi desviado, foi usado para outra finalidade. Então isso acontece demais, pessoal, demais mesmo, entendeu? Então, se você quiser trabalhar nesse segmento de investigação empresarial, você pode trabalhar, tem várias formas de você atuar, mas eu prefiro trabalhar com a investigação conjugal, porque tem mais frequência, é mais rentável e é mais segura. E você consegue uma escala muito melhor. Mas a gente também vai abordar isso no nosso curso aqui de detetive particular,
do 0 aos 30 mil. Você já sabe, o nosso objetivo é formar um detetive particular de sucesso, capaz de trazer resultado para os clientes e também capaz de faturar até 30 mil reais por mês, que não tem no mercado, somente o nosso curso. Então, se você tiver interesse, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas você pode se inscrever na nossa lista de espera, caso não tenha nenhuma turma aberta. Quando abrir, você vai ter uma chamada para você poder se inscrever, mas se tiver aberto, se inscreva agora, entra no nosso site, você pode adquirir o nosso treinamento, então não perca essa oportunidade. Tá? A gente se vê nos próximos módulos e vai ter simulação também demonstrando a prática desse tipo de investigação para vocês entenderem como funciona. Até a próxima.